Fala, meus queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, professor André Luiz, trazendo alguns conteúdos na área de filosofia, contribuindo também com todas as áreas, né, com algumas reflexões, conhecimento crítico, com esta profundidade que a filosofia tem de analisar alguns conceitos e conteúdos, e estes conteúdos também ajudando vocês, claro, naquilo que vocês vão fazer, que é a leitura da realidade, correto? Eu convido os senhores a fazer uma busca na nossa plataforma Gonçalves Dias, olhar os nossos conteúdos lá. Esses conteúdos estão importantes. Nós temos conteúdos em todas as áreas, ok? Fora os nossos conteúdos na filosofia. Então são aulas que têm dicas importantes, resolução de exercício. Vai na plataforma, vai no Instagram, dá uma olhada no YouTube também. Nós temos uma variedade de canais e acesso nas redes sociais para que você possa adquirir o conhecimento. Então eu sugiro que o senhor tenha este protagonismo, a senhora também, e possa fazer essa heurística, essa investigação, tá? Nós temos um conteúdo de aula hoje bem legal, bem tradicional e que tem uma incidência em prova muito grande. Então eu convido vocês a terem um cuidado com o tema de hoje, porque ele aparece despretensiosamente, mas ele tem um conteúdo muito importante, que ele vai tratar de uma área da filosofia que perpassa todas as outras disciplinas, que é a área da vida coletiva, a politeia, a política. Então nós já vamos ali desfazer alguns mal-entendidos, né, que nós temos a partir desta área que é a política. Geralmente vocês associam ela a coisas mais delegadas à administração da cidade, não é uma coisa bem mais ampla, tá? Mas antes disso eu quero te convidar a ter aquele comportamento adequado, pegar tudo ali para não ter a dispersão, pega lápis, caneta, borracha, caderno, cola, o que você quiser, para que não desvie a sua atenção da nossa aula e a sua atenção seja para o nosso conteúdo. Então vem comigo. Vem comigo aqui. Como eu falei para vocês, o nosso tema hoje fala sobre a politeia, a cidade, a polis, né, que nós herdamos ali com a política, correto? Então veja só, é importante que tenhamos o conceito de política de uma forma bem delineada. E aí quando nós, claro, colocamos o termo política, nós estamos colocando daquilo que nós sabemos muito bem, que trata da vida coletiva. Então, a vida coletiva é o nosso grande alvo aqui na politeia. É o nosso grande alvo aqui na política, a vida coletiva, né? Ou a vida na polis, como a gente também traduz. A vida na cidade. Ok? Daí a gente confundir muito e achar que se refere somente ao processo de administração da cidade. Mas veja só, o termo está trazendo o que nós chamamos de, claro, coletividade. O contato coletivo é um contato político que diz respeito àquilo que nós temos com os nossos pares e aquilo que nós alcançamos a partir deste contato com os nossos pares, ok? Bom, você vai ver que esse termo política, ele vai sofrer uma série de alterações dentro da história da filosofia, dentro da história do pensamento, da história do conhecimento. Então nós vamos ter ali a antiguidade tratando de um jeito, o mundo medieval, o mundo moderno e o contemporâneo hoje, tá? Mas nós sabemos muito bem que o termo política, ele está sempre associado a um outro, que é a questão da cidadania. Ok? Olha, cidadania. Ok? Certo? E a cidadania, ela tem seus pré-requisitos, ela tem seu desmembramento histórico, tá? Num primeiro momento, por exemplo, ela foi associada à questão da hereditariedade, daqueles que eram muito bem nascidos, que tinham o berço de ouro, como as pessoas falam no mundo antigo. Então você pega ali os eupátridas,
ok? Principalmente, claro, que existe uma cobertura maior depois da cidadania no mundo da Hélade ou no mundo da Grécia. Mas o termo cidadania ele sempre vem associado aí a questões da hereditariedade e de posses, né, de riqueza no mundo antigo, Grécia, Roma, ok? No mundo medieval, lá do sistema feudal, a posse da terra. E no mundo moderno começa a sofrer uma série de alterações. Essa participação política ela vai entrar a uma outra classe social com muito mais incidência, que é a própria burguesia. E depois ali, no século 17, 18 e 19, esse interim, principalmente no final do 17, né, com as revoluções burguesas, a Revolução Inglesa gloriosa, né, ali em 1688, nós temos a burguesia com a sua ascensão política, o seu domínio político. Então perceba que este conceito de participação política e de cidadania ele vem sendo alterado muito fortemente durante a nossa história. Mas, enquanto conceito, a cidadania está muito associada à participação política. Ok? Então, veja só, essa participação política, ela sempre foi um critério, um termômetro para você medir a saúde de uma cidade e daquele que habita a cidade, ou seja, do próprio cidadão. Então, a forma de participação, certo? Ou os elementos que constituem a participação, ok? Elas, claro, se tornam estruturas fundamentais para que você possa avaliar o funcionamento, a contento ou não, daquilo que nós consideramos como cidadania, correto? E aí veja só, essa cidadania, ela possui uma série de configurações. Por exemplo, eu posso colocar o que a gente considera como cidadania passiva, certo? Ok? A cidadania passiva, ela é uma consideração por muitos teóricos considerada porque ele apenas que, olha, ele espera só, ele elege, ele participa, mas somente parcialmente. Ele deixa a cargo só daquele representante, ele não busca uma participação mais efetiva. Então, no caso da cidadania passiva, nós temos uma participação parcial apenas, olha. Participação parcial, ok? E nós podemos ter uma cidadania ativa, que é essa que muitos gostariam, no caso, de observar com mais frequência. No caso da cidadania ativa, obviamente, a sua participação é bem maior, certo? Então, temos aqui, ó, participação maior, certo? Constante dentro do processo de vida coletiva, certo? Obviamente, nós temos aqui delineado que esse cidadão, ele se envolve mais, ele tem mais envolvimento. Olha aqui, ó. Mais envolvimento. Ok? Ele contribui mais. Ele fiscaliza, olha só. Ele consegue aqui, ó, fiscalizar. Ele está no âmbito da fiscalização. Ok? Ele cobra. Ó, ele consegue cobrar muito mais daqueles representantes, principalmente que ele elege. Olha aqui, direcionado a estes representantes no processo eleitoral. Ok? E esses elementos da cidadania ativa e da cidadania passiva, eles precisam ser buscados como reflexão primeiro, para a gente entender um processo de autonomia política. Porque se nós queremos autonomia política, obviamente, vocês já vão perceber que eu preciso de uma cidadania ativa mais constituinte.
Eu preciso de um processo de cidadania ativa mais latente. Eu preciso de um processo de cidadania ativa de forma imperativa, portanto, ok? Ora, se eu tenho a liberdade de participar, se eu tenho a liberdade de constituir ou de me constituir enquanto elemento que vai ajudar ao processo da formação da vida coletiva ou da cidade, eu preciso, obviamente, tá, me envolver mais, cobrar mais e participar muito mais daquilo que estes meus representantes estão, ok, sendo protagonistas da minha palavra, da minha escolha na eleição no parlamento, ok? Então, o processo de autonomia política, obviamente, nós vamos puxar dessa cidadania ativa, ok? É a partir da cidadania ativa que nós vamos conseguir tratar da autonomia política, ok? Olha só. Esta autonomia política, obviamente, ela já está embutida deste conceito de participação social, de cobrança, de fiscalização, ok? Aqui é o exercício da minha cidadania, olha só. Aqui eu tenho o exercício, olha, constante, né, da cidadania, ok? É dentro dessa cidadania participativa que eu vou conseguir, olha, transformar num hábito, repetir quantas vezes for necessário o meu processo de fiscalização, cobrança, envolvimento, ou seja, participação, ok? Dentro daquilo que nós consideramos como a definição dos caminhos da vida coletiva. Ok? Então você vai perceber que quando eu estou exercendo a minha cidadania, ok? Eu estou também tomando presente, eu estou também tomando mão, eu estou também tomando como um elemento fundamental a liberdade. Olha só, a liberdade aqui entra como um elemento também fundamental, porque é com a liberdade que eu vou conseguir, olha, cobrar, fiscalizar, me envolver muito mais. Então, eu preciso da garantia da liberdade, certo? Para essa autonomia política, eu preciso, tá, garantir, tá, esta famosa liberdade. E aí, como é que eu vou fazer esse processo? Como é que eu vou ter esse processo muito mais garantido, professor? A liberdade que precisa deste elemento, precisa dessas garantias, para o exercício da cidadania e o alcance da autonomia política, eu vou necessariamente precisar da lei. A lei é a minha grande aliada, olha só. A lei é um instrumento desta garantia. Desta garantia. Certo? A lei vai entrar como um elemento fundamental. A lei ela vai ser necessariamente aquele, né, veículo que vai me trazer, que vai me possibilitar, tá, ter esta autonomia política, este exercício da cidadania com muito mais coerência. Então, eu preciso da lei, eu preciso observar a lei e ver como ela está formulada. A partir daí, nós vamos perceber, tá, que quando nós estamos exercendo a nossa cidadania constantemente, esta constância que nós vamos alcançando deste processo de cobrança, de fiscalização, nós, claro, temos a possibilidade de tomar mão, tomar posse, tá, dos próprios caminhos da cidade, daquilo que nós consideramos como elementos da vida coletiva, com muito mais, claro, precisão, com muito mais coerência, e coerência nesse caso é muito importante.
Você só pode cobrar, principalmente se você tiver um exercício constante de cidadania, se você participar. Tá? Quando você se exime do processo, quando você decide também não participar, não exercer a sua cidadania, a autonomia política relacionada ao indivíduo, ela perde necessariamente a sua validade, e isso gera um outro elemento, tá? A ausência do indivíduo, a falta de participação do indivíduo, o não querer participar abre espaço para até o contrário da autonomia política, que são os processos, né, ditatoriais, tirânicos, extremamente opressivos, ok? Então perceba que a condição de participação, a condição que o indivíduo tem de se intrometer dentro do processo, a lei, que é um instrumento de garantia, ela precisa ser muito bem cuidada, respeitada e valorada. Usamos o termo correto, que é a valoração. E para isto, garantir a nossa liberdade, para que possamos exercer a nossa cidadania, mas principalmente nós devemos querer tomar posse, ter a nossa autonomia, certo? Política, de ir buscar, ok? Estas garantias da lei de que nós podemos participar. E aí nós vamos construir efetivamente uma cidadania ativa, ok? E assim, gente, nós vamos necessariamente também garantir os nossos direitos. A lei, ela justamente estará aqui, ó. A lei, ela é um exercício constante, ó. Isso aqui é importantíssimo, um exercício constante de garantias, olha aqui, de direitos, ok? Perceba que a lei, ela vai garantir os meus direitos. E um dos direitos fundamentais é a liberdade. Esta liberdade de eu exercer a minha cidadania para que eu alcance esta autonomia política, saiba por mim mesmo, faça por mim mesmo e decida por mim mesmo, me intrometer na vida coletiva, participar de forma qualitativa da vida coletiva, de forma constante, me envolvendo, fiscalizando, cobrando aquilo que é necessário dos famosos, os grandes eleitos, que são os nossos representantes. Eles estão lá porque nós os colocamos. E se nós os colocamos, nós é que devemos, a partir dessa conscientização de que a lei nos garante constantemente o direito, ou os direitos, e um deles é a liberdade, e a liberdade de participação e autonomia política, de decidir, de escolher, principalmente no período eleitoral. E aí o período eleitoral, ele é fundamental, daí a gente ter uma séria dificuldade de entender voto em branco, voto nulo. Você precisa participar, você precisa evitar este tipo de manobra para que, com a sua participação consciente, constante, para que o seu exercício da cidadania, enquanto cidadão valoroso, consciente, possa trazer representantes cada vez melhores. E, da mesma forma, mesmo ele sendo muito bom representante, nós temos de nos envolver, fiscalizar e continuar cobrando eternamente. Porque, na verdade, o poder é nosso. Nós é que colocamos eles lá. Eles trabalham para nós. A lei nos garante isso. E nós devemos tomar mão destas garantias, correto? Olha que coisa interessante, que é a busca por esta autonomia política, a busca por esta conscientização política e a busca, necessariamente, por uma vida melhor em coletividade, na polis e na cidade. Tá? Por isso eu te convido a acompanhar mais aulas sobre isso, para que a gente tenha ali, né, considerações mais contundentes, até para contribuir com os senhores, levar mais conhecimentos e talvez uma conscientização maior da importância que nós temos neste período eleitoral
no voto, na seriedade da escolha destes representantes, tá? Fica aqui o forte abraço e esta aula como um apelo aos senhores para que os senhores possam realmente contribuir com esta vida coletiva. Que a vida coletiva seja abençoada por Deus.